Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 16. Leiamos, o título é A Soberana Vocação. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Se eu perguntasse qual foi o dia mais importante da sua vida, é possível que várias ocasiões pudessem vir à sua mente. Alguns poderiam dizer, olha, o dia mais importante da minha vida, não é? Poderia dizer, por exemplo, a dona Neide, foi o dia do nascimento do meu segundo filho. Talvez você dissesse assim, olha, o dia mais feliz da minha vida foi o dia do meu casamento. Diga isso pelo menos para agradar a esposa. Outros vão dizer, não, o dia mais feliz foi o dia em que eu passei no concurso, etc, etc. Mas, queridos, não há dúvida que o dia mais feliz e o dia mais importante na nossa vida é o dia em que fomos alcançados pela graça salvadora do Evangelho. O dia mais importante da nossa vida foi o dia em que estávamos perdidos, por sua graça veio até nós. E por amor, por puro amor, sem que houvesse em nós qualquer outro motivo, Deus nos alcançou e nos tirou deste lugar e colocou os nossos pés sobre a rocha e nos colocou como membros da família de Deus. O dia mais feliz da nossa vida, certamente, foi o dia da nossa conversão. Paulo dizia, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? O tema da nossa mensagem de hoje é a maravilhosa vida em Cristo. Esta maravilhosa vida em Cristo tem uma data de início, o dia em que Ele me encontrou. Quando tinha 15 anos de idade, exatamente no dia 15 de outubro de 1978, eu estava diante da igreja, na Igreja Presbiteriana de Arapongas, sendo oficiante o reverendo Hélio de Paula Vieira, e eu estava ali publicando a minha fé, sendo recebido como membro da família da fé. E esse dia eu tenho marcado de forma indelével na minha mente, o dia em que eu passei de forma oficial a fazer parte do corpo de Cristo. Ó feliz, o dia em que em Jesus me satisfiz. Esta carta, a carta que Paulo escreve aos Filipenses, é possivelmente a mais linda das epístolas do Novo Testamento. É uma carta marcada por sentimentos, por emoções profundas, por choro, por gratidão. Paulo, quando visitou pela primeira vez a cidade de Filipos, de forma diferente do que em outras cidades, onde Paulo procurava primeiro pregar na sinagoga aos judeus, Paulo visita primeiramente um grupo de mulheres, ali operárias, na beirada de um riacho com muitas pedras, estavam ali preparando os tecidos finos, tingindo-os para que pudessem vendê-los no comércio. Esses tecidos de púrpura possivelmente traziam muito lucro para aquelas pequenas empreendedoras. A primeira mulher a ser convertida ali na cidade de Filipos e a primeira cristã não judia alcançado pelo Evangelho foi uma senhora chamada Lídia. Imediatamente, Lídia, ao receber o Evangelho, também acolhe o apóstolo Paulo e o seu companheiro em sua casa e os hospeda, e o Evangelho começa a florescer de uma maneira muito bela naquela cidade conhecida como a cidade de Filipos. Mas, quando Deus trabalha e quando Deus opera, o diabo fica com raiva
Deus trabalha e Deus opera, o inimigo se enfurece, e aconteceu isso com o apóstolo Paulo. Imediatamente as notícias de que uma nova mensagem estava sendo pregada alcançou aí os ouvidos das autoridades, e Paulo então é preso. Paulo visita esta igreja, a igreja que começa a nascer ali, mais ou menos um ano depois, mas 10 anos depois, quando Paulo estava preso, bem possivelmente preso em Roma, Paulo escreve esta carta à igreja de Filipos. Qual é a motivação dessa carta? Paulo estava alegre, estava grato, porque um irmão chamado Epafrodito, então esse Epafrodito trouxe uma oferta da igreja de Filipos ao apóstolo Paulo, e Paulo preso ficou tão feliz com a oferta, e ele escreve uma carta cheia de amor, cheia de gratidão, e também num tom muito alegre. Esta carta é conhecida como a carta da alegria. Várias são as temáticas encontradas nesta carta, mas eu gostaria de destacar rapidamente o conteúdo do capítulo 3, dos versículos de 12 a 16. Nestes 5 versículos, nós encontramos um resumo muito bem escrito, muito bem elaborado a respeito da doutrina da salvação. E eu quero, de maneira expositiva, tratar esse texto com os irmãos. Mantenha os seus olhos em sua Bíblia e o seu coração aberto para a palavra de Deus. A maravilhosa vida em Cristo. Esta maravilhosa vida, nós nesta passagem vemos primeiramente na palavra do apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 12. Acompanhe comigo. Ele diz: não que eu já tenha alcançado ou recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu queria destacar isto que Paulo disse. Paulo disse: eu fui conquistado por Jesus Cristo. Né? Que coisa maravilhosa, né? Enquanto muitos dizem, né? Eu me converti, eu aceitei Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Paulo disse: eu fui conquistado. Este amor tão imenso, este evangelho maravilhoso alcançou de forma graciosa o apóstolo Paulo, e ele foi conquistado. Quando ele diz: eu fui conquistado por Jesus Cristo, né? Como se deu a conversão do apóstolo Paulo? A história da conversão de Paulo é linda, e você certamente conhece, mas vou repetir brevemente. Paulo havia se tornado um soldado romano de alto escalão, tinha em suas mãos uma carta que lhe dava plena, total autoridade para perseguir os desta nova religião, os cristãos. Então Paulo faz uma viagem, ele vai em direção a uma cidade chamada Damasco, com a finalidade de perseguir, de maltratar e de matar os cristãos. Mas no meio desta viagem, algo acontece. Uma luz do céu cega os olhos de Paulo. O cavalo no qual estava o apóstolo, ele se assusta, derruba Paulo, e Paulo cai no chão, e uma voz do céu diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? É a voz do próprio Senhor Jesus Cristo alcançando Paulo. Depois disso, não é, de forma tardia, o coração de Paulo, para tornar-se e transformá-lo no maior de todos os pregadores, o apóstolo dos gentios, o homem que mais contribuiu com seus escritos no Novo Testamento, que num dia a voz de Deus falou ao coração do apóstolo Paulo. A palavra conversão, você que fez o seu curso para tirar a sua carteira de habilitação, você sabe o que é uma conversão. Conversão é uma mudança, neste caso é uma mudança completa de direção. Algumas pessoas dizem: olha, eu tive uma mudança tão grande na minha vida, eu mudei 360 graus. Quem muda 360 graus continua sendo a mesma coisa, porque ele gira e continua indo para o mesmo lugar. Então, mas a conversão é uma mudança de 180 graus. Alguém que caminhava em uma direção e muda a direção, o sentido da sua caminhada. Muitos confundem conversão com uma experiência emocional. Muitos confundem a conversão
com uma experiência emocional. Muitas pessoas confundem conversão com uma experiência emocional. Vão a um lugar, têm uma experiência, saem arrepiados e acham que aquele arrepio que sentiram, talvez aquela emoção, aquele choro, seja uma conversão. Vejam que é possível que a nossa experiência de conversão a nossa experiência venha acompanhada de sentimentos, de emoções, de choro. Mas não é a emoção que é a conversão. Essas coisas são um acompanhamento da nossa conversão. Outros pensam que a conversão é uma experiência que se dá momentaneamente, né? Às vezes a nossa conversão não se dá em um único momento. Se me perguntarem qual foi o dia da sua conversão, eu não saberia responder, porque eu nasci na igreja, desde pequenininho, criado na casa do Senhor, e pouco a pouco eu fui aprendendo a respeito do Evangelho, e quando eu me vi por gente, eu era um menino crente, talvez como muitos dos nossos filhos, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, porque foram recebendo o Evangelho pouco a pouco. Possivelmente a experiência de Pedro possa ser um exemplo de uma conversão que vai acontecendo pouco a pouco. Pedro conheceu Jesus Cristo, fez afirmações de fé maravilhosas, mas alguns dizem que o momento mais marcante da conversão de Pedro foi após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, quando Pedro encontra com Jesus naquela praia, e Jesus então pergunta-lhe 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então Pedro confessa: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Alguns estudiosos dizem que aquele foi o momento da conversão de Pedro. A conversão tampouco é um ritual de passagem. Alguns dizem: olha, minha conversão foi no dia do meu batismo. O batismo é um rito, o batismo é um sinal, é uma marca de alguém que já passou por uma experiência. Visto que o batismo não salva, visto que a água do batismo não lava, o batismo é um símbolo de algo que já aconteceu. Então, de maneira alguma nós podemos confundir conversão com um ritual, ou então a adesão a uma determinada religião. Algumas pessoas entendem que porque começaram a gostar da igreja tal, então algumas pessoas então porque passam a frequentar este movimento ou esta igreja, confundem isso com conversão. A conversão vai além disso. A palavra conversão significa mudança. Quem passa pela verdadeira experiência da conversão muda o seu jeito de ser, muda completamente a sua vida, deixa de ser alguém longe de Deus e transforma-se em alguém alcançado pela graça de Deus. O seu caráter muda, os seus hábitos mudam, a sua maneira de falar muda, a sua perspectiva de vida muda, a sua maneira de relacionar-se com as pessoas, tanto que a palavra de Deus chama a conversão também de novo nascimento. É uma nova vida, é uma nova pessoa, tanto que nós podemos esperar que o Evangelho possa transformar radicalmente a vida de qualquer pessoa, seja este ou esta, o que for, tenha ele ou ela cometido os mais graves e absurdos pecados, quando o Espírito de Deus invade a vida desta pessoa e o alcança com o poder transformador do Evangelho, ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Outra coisa que é importante destacar é que ninguém se converte, quem converte é o Espírito de Deus. Eu não me converto, você não se converte, e ninguém converte ninguém, a não ser o Espírito Santo de Deus. Essa transformação é uma obra que é realizada única e exclusivamente pelo Espírito de Deus, e se não for pelo Espírito, se o Espírito Santo não tocar, mais bela pode ser a mensagem, mas se o Espírito Santo tocar uma simples página de um Novo Testamento, entregue na prisão, talvez por um Gideão, esta palavra de Deus, uma pequena porção, tem poder para transformar, porque quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. João 6,33, é o Espírito que vivifica. E a conversão, ela começa com o arrependimento. Quando alguém tem esse toque do Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que acontece, ele passa a ter noção dos seus pecados, de quem ele é, de quem ela é, e se prostra diante do Senhor Jesus Cristo, arrependido ou arrependida.
Jesus Cristo foi precedido por João Batista. E você sabe qual era o sermão de João Batista? Mas João Batista só tinha um sermão. Ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, e repetia esse sermão, até que então vem Jesus Cristo, aquele de quem ele era precursor, e Jesus Cristo então diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então vocês percebam que o arrependimento está intimamente ligado à conversão, que não há conversão se não houver um verdadeiro arrependimento. O crente verdadeiro não é aquele que bate no peito e se acha maravilhoso. O crente verdadeiro é aquele que, como Paulo diz: ai de mim, sou de todos os pecadores o pior. Algumas pessoas perguntam: mas e a fé? O que vem primeiro, o arrependimento ou a fé? Porque nós sabemos que somos salvos pela fé. E eu tive estudando, alguns teólogos dizem: olha, primeiro vem o arrependimento. Outros dizem depois a fé. Mas nós, olhando para esta pergunta, vemos que é uma pergunta sem sentido, porque o arrependimento e a fé são dois lados da mesma moeda, porque é por meio da fé em Jesus Cristo que nós sentimos horror ao nosso pecado e os confessamos, mas é também por causa do arrependimento que nós podemos nos aproximar de Deus por meio da fé. Segundo lugar, segunda verdade que este texto traz ao nosso coração a respeito desta maravilhosa vida em Cristo Jesus, é que nesta nova vida há um novo projeto, há um novo foco. Se você olhar para o versículo de número 13, Paulo diz: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então vocês percebem que nesta mudança de vida, nessa conversão, há um novo foco, há um novo objetivo, há uma nova razão para a existência. Este novo projeto de vida seja abandonar o nosso próprio projeto, abandonar os nossos desejos, a nossa vontade, aquilo que queríamos, e passamos então a perguntar para Deus: Senhor, o que Tu queres? Qual é a Tua vontade para a minha vida? Paulo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, depois dessa experiência da conversão, nós passamos a ter um novo projeto de vida. Caio Fábio, um dos primeiros livretos que ele escreveu quando ainda jovem, Seguir a Cristo, o mais fascinante projeto de vida. Seguir a Cristo, então, passa a ser o mais fascinante projeto de vida. Aquilo que nos atraía antes de Cristo já não nos atrai mais. Aquilo que roubava o nosso coração antes já não nos atrai mais. E agora eu tenho um novo projeto de vida, minha vida tem um novo foco, tem um novo objetivo, minha vida tem um novo Senhor. Imagine você um carro, onde você o tempo todo dirigiu esse carro, você foi o responsável pela condução desse carro, o carro da sua vida, e você conduzia esse carro para onde você quisesse. Você fazia o que queria, mas a partir do momento da conversão, você desce do banco do motorista, permite que Deus se assente na direção e diga: Senhor, pode levar a minha vida para onde o Senhor quiser. Isso nem sempre é muito confortável, porque às vezes Deus nos leva em lugares que nós não queremos ir, mas é muito melhor estarmos em um lugar que nós não desejamos estar, mas estarmos no lugar de Deus, muito melhor do que estarmos aonde nós queremos estar. Se essa não é a vontade de Deus, então nós passamos a ter um novo Senhor, e o Senhor da nossa vida é Jesus Cristo. É por meio desta experiência que todo joelho se dobra e se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E uma coisa boa é que nós também passamos, além de ter um novo foco, um novo projeto de vida, um novo Senhor, nós passamos também a ter uma nova família. E a família que Deus nos dá é a família da fé.
Pois é, eu sou seu irmão em Cristo, muito prazer. Você é minha irmã em Cristo. Alguns dizem, pois é, pastor. Assim como nós temos os nossos irmãos carnais, esta é a família da fé, independentemente de se o nosso irmão é muito agradável ou um pouco desagradável, ele é nosso irmão e por isso nós devemos viver em harmonia, como diz o salmista, que é bom e agradável que os irmãos vivam. De que forma? Esse é o projeto de Deus. Nós fazemos parte de uma nova família e como família nós somos unidos uns aos outros. A unidade da igreja existe porque o Espírito Santo, através do amor de Deus, faz com que nós estejamos ligados um ao outro, e todas as vezes que qualquer tipo de desavença, de contenda rompe, quebra, impede a comunhão, o Espírito Santo de Deus se entristece, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é para ser um corpo unido à ceia. Lá na igreja de Coríntios, no capítulo 11, nós vemos que um dos problemas da igreja qual era? Era a desunião. Havia irmãos que estavam em desunião um com o outro. Então Paulo pergunta, então quando vocês vêm diante da ceia, o que vocês comem não é o corpo de Cristo, porque no corpo de Cristo não pode haver desunião. Nós fazemos parte de uma nova família, temos uma nova razão para viver e temos finalmente uma nova certeza em nosso coração. É a certeza primeiro de que somos pecadores, mas é a certeza de que mesmo pecadores nós somos salvos em Cristo Jesus, e o crente pode ter certeza da sua salvação. Muitos dizem, pastor, mas imagina eu ter certeza da minha salvação. Eu tenho certeza, porque a salvação não é baseada em mim, não é baseada nas minhas obras, não é baseada na minha fé, mas a minha salvação é obra de Deus em Cristo Jesus, aplicada na minha vida por meio do Espírito Santo. Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido, tenho certeza, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Jesus prometeu, e Ele disse, esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Em terceiro e último lugar, esta jornada cristã começa com conversão, passa por um novo projeto de vida, e este novo projeto tem data de início, o momento da nossa conversão, mas só termina quando nós fecharmos os nossos olhos aqui na terra e abrimos os olhos na eternidade. Durante todo esse tempo nós estamos em processo de santificação. Vejam o que diz o apóstolo Paulo. Ele diz, versículo 14, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Percebam aqui que há uma ação de prosseguir, de insistir, de olhar para o alvo, de saber que lá na frente há um prêmio, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Percebam que há duas coisas nesse texto. Primeiro, o alvo, e segundo, o prêmio. O alvo, o que é? O alvo é que está visível. Imagine você uma corrida e você começa a dar os primeiros passos e de repente você avista o final da corrida. Esse é o alvo. E ao avistar nós nos animamos para correr ainda mais. Mas o prêmio ele está depois de cruzarmos a linha de chegada. E não é apenas nesse texto que Paulo ilustra a vida cristã como uma carreira. Finalizando em Hebreus capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo compara a vida cristã e a carreira cristã da seguinte forma: portanto, irmãos, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Paulo fala nesse texto de que para que a nossa carreira seja exitosa, nós precisamos de nos desembaraçar de todo o pecado
que tenazmente nos assedia. O que quer dizer isso? Quer dizer que a vida do crente ela não é diferente de outra pessoa. Não é? O inimigo está ao nosso redor, nos tentando das mais variadas formas, porque quanto mais nós nos deixamos enliar, embaraçar pelas ciladas do inimigo, nós menos conseguiremos correr a carreira cristã. Então, o texto, o autor aos Hebreus claramente nos diz quem é o alvo é Jesus. Hoje, nós estaremos recebendo por pública profissão de fé e batismo alguns jovens, mas esses meninos estão iniciando uma carreira, estão começando agora, estão pegando com a mão no arado, e Jesus Cristo fala: olha, se você pegar no arado, pegue firme e não olhe para trás, porque quem toma o arado em suas mãos e olha para trás não é digno. Nas palavras de Paulo, corra com perseverança a carreira que está proposta. Olhe firmemente para Jesus. Vejam, queridos, que muitas pessoas desviam da fé porque não olham para Jesus. Se você for olhar para o pastor, em algum momento você vai ser tentado a desviar-se da fé. Se você for olhar para a liderança da igreja, possivelmente em algum momento você vai ser tentado a abandonar a carreira cristã, mas quem olha para Jesus se desembaraça de todo o pecado e corre com perseverança e recebe a coroa da vida. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós somos convidados nesta noite a perguntar ao nosso coração: será que nós já passamos por esta experiência de termos sido alcançados pelo Senhor Jesus Cristo? Será que Jesus Cristo um dia já falou ao seu coração e você abriu o seu coração e disse a Jesus Cristo: Senhor, faz em mim morada? Será que Jesus Cristo já é o Senhor, o dono do seu coração e da sua vida? Será que a sua vida já está sendo dirigida pelo Senhor Jesus Cristo? Será que você pode dizer como Paulo: nós que somos maduros, nós que somos experimentados, continuamos correndo a carreira da fé? Que Deus nos abençoe, queridos irmãos, e que os nossos jovens que hoje vão professar a fé possam pegar no arado de forma firme, porque a igreja precisa de você, precisa de homens fiéis, precisa de mulheres fiéis, precisam de homens e mulheres que amem o Senhor Jesus Cristo de todo o coração, que se dediquem à obra do Evangelho em todo o tempo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, não esta igreja local apenas, mas a igreja de Cristo, precisa de pessoas que estejam dispostas a trabalhar, a servir ao Senhor Jesus Cristo. Amém.